É uma alegria estar com vocês para um momento tão especial, né, em que vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus e sobre o momento que estamos vivendo. Na verdade, eu não sei quanto a vocês, mas a minha percepção é de que realmente aquilo que Jesus falou sobre não haver fé na terra quando ele estivesse para voltar tem se cumprido cada vez mais, né? Ao mesmo tempo que nós vemos aí o testemunho belíssimo, não sei quantos receberam o vídeo dela, né, da Karina, é uma influenciadora, ela tem aí 2 milhões e quase 3 milhões de seguidores, né, no Instagram, de inscritos ali, e deu um testemunho belíssimo sobre o sábado, algo assim, um estudo bíblico, né, em poucos minutos, que já alcançou com certeza 3 a 4 milhões de pessoas, porque isso já foi bastante compartilhado. Por outro lado, nós vemos assim com tristeza, porém não com surpresa, porque já estava previsto, vozes até internas se levantando e questionando verdades fundamentais, questionando pilares da nossa fé, a escatologia adventista, o próprio sábado, e o que é mais grave, né, se é que eu posso dizer assim, porque tudo que já falei aqui foi bem grave, né, a revelação, a infalibilidade da palavra de Deus, ou seja, a regra número 1, a crença número 1, né, que nós como adventistas advogamos, que é a crença na palavra inspirada de Deus. Eu tenho estudado esse assunto já faz algum tempo, lido alguns livros a respeito disso, e fiz uma listinha aqui para vocês. Essa lista não é exaustiva, claro que não, porque o tempo nem permitiria a gente analisar tudo, né? Mas eu coloquei aqui numa lista 4 ou 5, eu não lembro agora, vou ver daqui a pouquinho aqui na tela, mas ou 4 ou 5 formas de pensamento, ideologias, teologias, entre aspas, né, porque teologia verdadeira só tem uma mesmo, né, é o estudo de Deus, o Deus verdadeiro, existem algumas contrafações, enfim, que tem atacado frontalmente a palavra de Deus e a nossa crença de que ela realmente é a nossa regra de fé e prática e tudo mais. Então, realmente não faria nem sentido, né, a gente, como pregadores, vocês como teologandos, eu já como pastor, não termos a Bíblia como nosso fundamento, né? Acho que o próprio fazer teológico, pastoral, ministerial, perderia seu sentido. Eu vou compartilhar com vocês aqui um preze que eu preparei, depois eu posso até mandar o link também para o Jader, e ele compartilha com vocês aí nos grupos, né? Fiquem à vontade. Aliás, tudo que eu preparo e produzo lá no meu blog, no Prezi, né, eu preparo minhas apresentações aqui nesse recurso que eu acho bem interessante, né, é um PowerPoint animado e online. Fica tudo à disposição de vocês ali, tá bom? No meu blog, tanto no blog outraleitura.com.br quanto no criacionismo.com.br, tem ali um botãozinho Downloads. Todo aquele material está à disposição, fiquem à vontade para usar, tá bom? E aí está, são 4, né? Evoteísmo, teofísica, alta crítica e liberalismo teológico. Claro que essas áreas aí, elas se subdividem, né? E poderíamos ficar aqui um bom tempo tratando de cada uma delas, mas eu vou fazer aqui uma amostragem para vocês verem como realmente a Bíblia tem sofrido ataques. E, como dizia o grande escritor Gilbert Chesterton, lá no século XIX, chegaria o tempo em que nós teríamos que provar que a grama é verde. Parece que já chegou. Nós temos que voltar a algumas obviedades, assim, isso é muito estranho. Eu confesso a vocês que nesses meus 30 anos de adventismo, eu me converti quando tinha lá meus 19 anos, eu era um católico praticante, cheguei a passar um tempo num seminário católico ali, vendo se eu realmente queria ser padre ou não, depois passei por uma fase de ceticismo, de descrença, e finalmente, graças a Deus, eu fui alcançado pela mensagem adventista, bíblica, criacionista no ensino médio. Quem sabe um dia eu conto mais detalhes dessa história para vocês. Mas eu confesso que 30 anos depois, eu jamais poderia imaginar que teríamos que fazer alguma palestra para mostrar que a grama é verde, né? Para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, uma vez que nós temos sido considerados já por muitos anos o povo da Bíblia. Então é algo realmente espantoso, mas, como eu disse, já estava previsto isso aí, né? Eu não vou ler esses textos aqui para a gente ganhar tempo, vocês conhecem todos eles com certeza de memória, né? João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará.
João 17:17, Jesus diz que a palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3:16, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, toda. E João 5:39, Jesus, ao repreender ali os fariseus, acaba nos dando uma diretriz, né, de examinar as escrituras, porque nelas nós encontramos a vida eterna, porque elas testificam de Jesus que é a vida eterna. Portanto, com apenas esses 4 textos, eu poderia citar aqui inúmeros outros, né, nós vemos que realmente a Bíblia Sagrada é o fundamento, é a base, é a verdade revelada e absoluta de Deus. E como eu dizia, né, a crença fundamental número 1 dos adventistas do sétimo dia diz assim, né, estou aqui com o meu livro Nisto Cremos, né, está aqui, ele reúne aqui aquilo que nós cremos, né, como adventistas, e a crença número 1, sem a qual as outras nem teriam como existir, né, diz assim: as Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de sua autoridade e de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Assim nós cremos e assim nós pregamos, ok? Só para recordar, né? Agora, então, vamos aos problemas. Apenas lembrando também que Satanás tentou de tudo ao longo da história, dos séculos, para destruir o livro sagrado, porque ele sabe que ela desmascara suas pretensões, seus enganos, ele sabe que ela transforma vidas se levada a sério, claro, então ele tentou destruí-la. Fogueiras foram ateadas contra a Bíblia, pessoas que ousaram traduzi-la foram mortas, perseguidas, mas não adiantou. Nós sabemos que hoje a Bíblia continua sendo o livro mais vendido, possivelmente o mais lido e estudado no mundo, e nunca deixará de ser, né? Ele mudou de tática, então, ele passou a usar estratégias mais sutis, e eu começo agora, então, pela listinha que eu fiz de 4 delas. O evoteísmo é uma dessas estratégias. Algum tempo atrás, o Papa Francisco mesmo disse que não crê que Deus seja um mágico com uma varinha de condão, e ele se referia, então, à criação da vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas. Eu costumo dizer que, não, meu Deus não precisa de varinha de condão, na verdade, ele nem precisava ter criado o mundo, a vida no mundo em 6 dias, ele podia ter feito em 6 segundos, em 6 milésimos de segundos, mas ele é o Deus soberano, todo-poderoso, e ele escolheu, soberanamente, criar a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas. Pensando até em nós, seres humanos, porque esse ciclo, né, ele é uma bênção para nós. Funcionamos, né, em ciclos de 7 dias, isso se chama de ciclo circasseptano. Bem, o meu Deus não é um mágico com varinha de condão, o meu Deus é aquele que fala e as coisas acontecem, aparecem, pelo poder de sua palavra. O Papa é evoteísta, ou seja, ele defende a evolução teísta, como eu já defendi no passado, antes de me tornar adventista. Eu cria em Darwin e em Deus ao mesmo tempo. Mal sabia eu que era uma incompatibilidade total isso aí, mas eu pensava desse jeito. Hoje, alguns evangélicos também têm advogado essa ideia de que nós poderíamos, de alguma forma, acomodar a teoria da evolução de Darwin a um conceito bíblico, porém, um relato bíblico assim tido como metáfora, como alegoria. Eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico que foi preparado, inclusive, por um aluno meu de pós-graduação. Eu lecionei a matéria Ciência e Religião numa pós-graduação aqui organizada pelo NASP, e ele, então, como TCC, fez uma monografia, um trabalho junto com outros alunos, e produziu esse gráfico aqui que eu tenho usado com a permissão dele, que acho muito bom, porque resume bem o que pensam os criacionistas bíblicos e os evolucionistas teístas. Então, aquela linha curva ali de cima, mais para o verde ali, ela descreve, né, o pensamento bíblico criacionista. E depois veremos naquela linha de baixo ali, alaranjada, como pensam os evolucionistas teístas. Se é como está na Bíblia, e nós cremos assim, como criacionistas bíblicos, então houve, de fato, um Éden original, Deus criou a vida perfeita aqui no mundo, e ele fez isso em 6 dias literais de 24 horas, tendo reservado o 7º para
descanso, e mais do que isso, que não havia cansaço então, antes do pecado, né, para uma pausa realmente contemplativa, é o shalom, né, o Shabbat Shalom, né, um dia de paz, de descanso, um dia que celebra a criação, portanto é o memorial da criação. Infelizmente, aí vem o capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia, que relata a queda de nossos primeiros pais. Adão e Eva falharam na prova de obediência. Por causa disso, então, Jesus teve que vir ao mundo e pagar o resgate, comprá-los de volta. Isso a gente chama de plano da redenção. Então, ali na cruz, Deus, antes, né, disso, claro, Deus se faz homem em Cristo e morre, então, na cruz para libertar a humanidade rebelde. A tumba está vazia, porque ele prometeu ressuscitar e ressuscitou, e de fato está vazia. A grande evidência, né, da fé cristã, a ressurreição de Cristo. E o clímax da história, antes disso, claro, né, o recado final para a humanidade, por meio de seu povo, Deus então convida o mundo ao arrependimento, a pregação de que há um juízo, mas também de que há graça, porque o evangelho eterno está sendo pregado. São as 3 mensagens angélicas. E depois, então, o clímax, com a volta de Jesus, ele cumprindo a promessa que fez de restaurar tudo, de acordo com o plano original. Então, o Éden restaurado passa a ser o nosso lar eterno, ok? Esse é o cenário se nós cremos realmente no que a Bíblia diz, ok? Factualmente, né? Se para nós Adão e Eva foram personagens reais, é assim que cremos. Agora, se for, como ensinam os evolucionistas teístas, que tentam mesclar evolução com criação, não são dias literais, nem poderiam ser. Seriam eras. Sabe-se lá quantos mil, milhares, milhões de anos, né, teriam se passado até que a vida evoluísse a partir de organismos inferiores, né, quem sabe uma protocélula teria dado origem a tudo. Deus teria criado então essa primeira célula ou coisa parecida, e ela, por processos naturais, seleção natural, mutações, aí tudo passa a ser igual ao que os evolucionistas dizem. A única diferença entre evolucionistas materialistas ou ateus e evolucionistas teístas está no fato de que a vida, para uns, não foi criada, ela surge. Para outros, Deus criou ali a primeira forma de vida e ela foi depois sozinha, quase um deísmo, né? Ela vai evoluindo aí por leis supostamente naturais. O homem, então, surge após milhões de anos de processos macroevolutivos e adaptações, portanto, a morte, ela acaba nem sendo mais um resultado do pecado, porque ninguém pecou. O relato de Adão e Eva ali é mitológico, é uma alegoria, então a história da queda pertence a um bloco que para eles é alegórico. Se o homem e a mulher não pecaram, a morte já existia também antes de eles surgirem na Terra. A morte passa a ser um elemento inerente à criação de um Deus tirano. Eu não conseguiria por muito tempo crer num Deus desse, bastaria pensar um pouco como Deus pode ter criado a vida e a morte, como pode Deus ter criado a saúde e a doença, flores e espinhos. É um Deus incompatível com aquilo que a Bíblia fala sobre ele, que Deus é amor, que até um pardalzinho, quando, né, cai ali, ele vê, ele alimenta os animaizinhos, enfim, não combina com Deus a questão da seleção natural, que é tão cruel. Somente os mais aptos e mais fortes, ou mais bem adaptados a determinado habitat, é que sobrevivem, os outros vão ficando para trás, vão morrendo, sendo devorados. Predação, será que Deus teria criado isso? Então, a evolução teísta coloca todas essas dúvidas na nossa cabeça, né? Se não houve uma queda, como narrada em Gênesis 3, a pergunta é, o que Jesus veio fazer então na Terra? Sim, porque o Jesus histórico é inegável, até mesmo os que não creem na inspiração da Bíblia admitem que Jesus existiu, mas ele então foi apenas um revolucionário, como querem alguns hoje em dia mais ainda, né? Ou ele foi apenas um profeta, um sábio, um filósofo, coisa que o valha. Ele não é o Redentor porque não tem do que redimir a humanidade, porque não houve um pecado. A morte é natural, né? A tumba está fechada. Jesus morreu e ficou por lá mesmo. Talvez até tenha descido da cruz, casado com Maria Madalena, como ensinam alguns por aí, com base em livros apócrifos, né? Enfim, ele foi um homem qualquer, pode ter casado, ter tido filhos também, eventualmente, né? Então a visão passa a ser uma visão limitada. Se a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma, não há por que temer um juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo. Interessante que várias das teologias sobre as quais eu vou falar daqui a pouco, elas têm uma ênfase mais assim mesmo, né? Juízo nem existe, né? Nós temos que transformar o mundo, temos que resolver os problemas sociais da humanidade, e parece que fazendo isso está tudo bem, já está resolvido, né?
Realmente não há. E eu, curiosamente, quando fui católico, da teologia da libertação, eu vou depois contar um pouquinho mais também disso, nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, por exemplo. A nossa ênfase era só nos movimentos sociais. Como o ser humano percebe que não dá conta de resolver seus problemas, aí começam alguns a crer que precisamos de uma ajuda externa. E alguns ateus pensam da mesma forma. Então, o ser humano continua em evolução, até se tornar uma raça mais desenvolvida, como alguns pensam, então vamos precisar de ajuda de, quem sabe, ETs, extraterrestres, né? Ou coisa parecida. E tem muita gente aí no mundo acadêmico, científico, que crê nesse tipo de coisa. Por quê? Porque quando nós abandonamos a crença no Deus Criador e na recriação, passamos a considerar isso como uma lenda, alguma esperança tem que ocupar esse vácuo. E as pessoas passam a crer em coisas das mais absurdas possíveis. Os mais tristemente realistas acabam pensando que morreu, acabou. Então se contenta com isso. Temos apenas uma vida e é isso que nos basta. Aí está, meus amigos, né? Então, as duas principais cosmovisões aí, né, que tentam entender a origem, o desenrolar e o destino da vida neste mundo e no universo também. Em cima, então, a criação bíblica, o criacionismo bíblico. Eu abracei essa cosmovisão faz 30 anos e louvo a Deus por isso, porque minha vida passou a ter sentido. Eu passei a ter respostas para perguntas fundamentais para as quais antes eu não tinha. E antes eu advogava o que está aí embaixo, na linha laranja, né, evolução teísta. Eu não sei para onde que eu iria, não sei onde estaria agora. Possivelmente eu teria abandonado esse Deus porque realmente não faz sentido. É um Deus tirano, um Deus injusto, e as pessoas que começam a pensar um pouco nisso acabam migrando para o ateísmo total, porque realmente as coisas não fazem sentido. Então o evoteísmo, infelizmente, tem avançado, né, por muitas igrejas até protestantes, é triste ver isso, e o adventismo, hoje em dia, acaba sendo praticamente uma das poucas trincheiras contra essa ideia. Se nós perdemos o nosso enfoque na questão do sábado, né, das 3 mensagens angélicas, da semana literal de 24 horas cada dia, a gente também pode embarcar nesse barco furado aí, eventualmente, né? Eu só não fico desesperado porque eu sei que profeticamente isso não vai acontecer. Mas em alguns momentos eu fico triste, né, ao ver a descrença, pessoas minimizando a importância da nossa fé criacionista. Isso é complicado. A teofísica, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é outro ramo aí também parecido com a evolução teísta. O Raymond Panikkar, um indiano, né, nos anos 60 propôs essa ideia da teofísica, e no Brasil atualmente tem um pastor licenciado aí, se não me engano, batista, Samuel Moura Soares, que publicou um livro alguns anos atrás, Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência. Parece bem legal, né? O título e tal, mas na verdade não é bem assim para quem crê no criacionismo bíblico. Ele também propõe uma ideia de ancestralidade comum e de evolução. Para a teofísica, por mais que esse nome seja interessante, né? Porque parece que está unindo aí teologia com a física, mas que teologia é essa? Que física é essa? Sempre temos que nos perguntar, né? Quando a pessoa fala em ciência, que ciência ela está divulgando? Qual é o conceito que ela tem de ciência? E que teologia ela tem também em mente, né? No caso aqui, é uma teologia também evolucionista. As formas de vida que há hoje no mundo vieram todas, segundo eles, de um ancestral comum. Mais ou menos a fé, a crença do Francis Collins, que, claro, é uma história bem interessante, porque ele era um ateu, ele dirigiu o projeto Genoma Humano, né? E por 10 anos, mapeando o genoma, e depois acabou se convertendo. Se eu não me engano, ele é católico, mas também advoga, por enquanto ainda, né, a evolução teísta, ok? Só para vocês terem uma ideia, né, desse cenário aí no meio mais, digamos assim, científico, né, ou algo parecido. Agora vamos diretamente para a questão mais teológica. Eu quero contar aqui rapidamente para vocês a experiência que eu tive pela primeira vez com aquilo que depois eu viria a saber se chama autocrítica. Mas na época eu não sabia, eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu, como disse, pertencia à teologia da libertação. Com 18 anos eu comecei a conhecer o adventismo e, na minha inocência, comecei a pregar para os meus amigos, no grupo de jovens, ali nas pastorais, das quais eu fazia parte, pastoral da juventude, pastoral da comunicação, na Igreja Católica, e as pessoas começaram a ficar preocupadas comigo, achavam que eu estava sofrendo lavagem cerebral ou coisa parecida. E aí combinaram de fazer um curso de teologia lá na paróquia, né? Reuniram vários jovens dos grupos de jovens e tal, e chamaram para palestrar ali, para dar o curso para nós,
um ex-seminarista católico. Ele havia desistido do seminário, uma pessoa muito inteligente, enfim. Eu fiquei feliz, pensei que bom, vamos finalmente estudar a Bíblia aqui na paróquia, né? Até então ninguém conseguia rebater as coisas que eu estava estudando e aprendendo com os adventistas, né? Só que na primeira aula, esse indivíduo já começou a desfazer os milagres da Bíblia e usar toda uma narrativa marxista, porque ele era, de fato, um marxista da teologia da libertação. Então, os hebreus lá no Egito passaram a ser os proletários, né? O império opressor, e aí quando eles são libertados por Moisés, o libertador ali era um revolucionário, enfim. Quando chegam ali no Mar Vermelho, ele diz que houve uma maré baixa. Na verdade, não foi como está escrito, né, que o mar se abriu como duas paredes. Olha, foi uma decepção total. Mas o bom é que mesmo os meus amigos que não concordavam muito comigo naquele momento, mas também ficaram chocados com essa visão totalmente humanista da Bíblia, totalmente cética e que desfazia dos milagres da palavra de Deus. E aí o pessoal acabou desistindo do curso e ficou por isso mesmo, né? Só que para mim foi assustador. E depois eu acabei sabendo que realmente aquilo ali era a alta crítica funcionando, né? A todo vapor naquela palestra, naquela aula ali, né? Malfadada. Aí, claro, anos depois, já conhecendo Ellen White, crendo que ela foi uma profetisa de Deus, eu pude ver como ela já tinha falado no século XIX, né? E no começo do século XX sobre essa tal de alta crítica. Veja só o que ela diz aqui no Ciência do Bom Viver, página 142. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia, hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como o era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? Por isso que Jesus não foi para a escola dos rabinos, né? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. Um outro texto em que ela menciona a alta crítica está aqui, Educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou ela colocar aqui, atualizando, né? Que é o que alguns falam aí hoje em dia. Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. É o que eu disse. Para Satanás, nem é tão negócio assim, né? Destruir a Bíblia, porque ele já tentou e não conseguiu. Mas se ele conseguir levar as pessoas a como diz Ellen White aqui, né, dissecar, escolher o que interessa, o que convém, conjecturar, reconstruir, atualizar, ele vai destruir a fé na Bíblia. E uma Bíblia sem poder, porque a pessoa passa a crer nisso, ela não transforma vidas, não inspira as pessoas. Se eu não creio que ela realmente é a palavra de Deus, e não que ela contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Outro texto aqui, olhando para o alto, página 29, uma meditação matinal. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a. Quem são eles, né? Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Com a Bíblia na mão, bebendo o vinho adulterado de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. Gente, se Ellen White não fosse profetisa, eu teria dificuldades para explicar como ela faz um diagnóstico tão perfeito do que está acontecendo hoje. Eu vou repetir a última parte ali. Se não podem subverter, olha o espírito subversivo aí, né? Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus para se acomodar às suas opiniões e práticas e frequentemente pecados, se não podem ajustá-la às práticas humanas, eles a despedaçam. Já ouviram falar em chaves hermenêuticas, né? Que na verdade são chaves convenientes, teologias seletivas, de adotar apenas aquilo que convém na Bíblia e deixar de lado aquilo que não convém? É por aí, né? Despedaçam a Bíblia, escolhem, selecionam aquilo que lhes interessa.
Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias, assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, sem poder, né? Porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica, e aqui ela repete aquilo que eu li, né? E a tesourinha aí é para vocês lembrarem depois desse texto, tá? Para vocês associarem com a tesoura. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando da palavra, a palavra de Deus, em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Teologias seletivas, tesoura na mão para cortar aquilo que não me interessa. E entre as herdeiras da alta crítica, eu diria assim, filhinhas da alta crítica, encontramos as agora tão faladas teologias identitárias, né? No Tratado de Teologia Adventista, página 108, a gente encontra uma descrição interessante que diz assim: nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo da Escritura. Não há norma, né? A Bíblia não é normativa. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade, à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. Nada mais pós-moderno, hein? Não há mais verdade absoluta. Cada um tem a sua, parte da sua experiência. Vejam como as coisas vão se mesclando, né, ao longo da história. O que eu vou falar agora para vocês sobre teologias identitárias, eu quero que fique bem claro uma coisa. Eu entendo que elas nascem de uma necessidade real, genuína, né? Eu seria muito ingênuo em pensar que não há racismo no mundo, que não há machismo no mundo, que não há injustiças no mundo. Claro que eu seria tremendamente ingênuo em dizer uma coisa dessas, até porque esse é um mundo de pecado, e o principal problema é o pecado, na verdade, que gera todas essas desigualdades, injustiças e maldades. Porém, o que me interessa agora nessa análise é perceber o seguinte: infelizmente, essas teologias que eu vou citar daqui para frente, elas trazem como elemento comum a descrença na palavra de Deus como normativa, como diz aí o Tratado de Teologia, né? Elas trazem em comum a ideia de que a Bíblia não é uma regra de fé e prática, e, portanto, tentar adotar essas teologias ou mesclá-las com o adventismo não dá certo, não funciona. Porque, como eu já li para vocês aqui, vocês conhecem muito bem, a crença número 1 dos adventistas, ela já vai de encontro, né, a essas ideias que relativizam a palavra de Deus, tá bom? Então, que fique bem claro, né, separemos as coisas. Eu entendo que elas nascem de uma real necessidade, nascem a partir de injustiças sociais, porém, infelizmente, elas acabam levando muita gente para a descrença, né? Para a ideia de que a Bíblia tem que ser revista, tem que ser acomodada a uma teologia externa e que nós temos que ver a Bíblia com essa ótica que vem de fora, né? Isso que é o ponto complicado, né? Vamos começar por esta aqui, a teologia feminista. Em 2014, eu fiz uma viagem com um grupo de editores do Brasil e da Argentina para os Estados Unidos e visitamos ali alguns lugares históricos da igreja. Foi, inclusive, um momento assim, muito especial, porque tínhamos o pastor Alberto Tim como nosso professor, né? Foi praticamente uma pós-graduação ali. E já que estávamos ali na fazenda de Hiram Edson, onde é tido como local de nascimento da teologia adventista, né? 1844, 22 de outubro, 23, quando Hiram Edson teve o seu insight ali, né? Bem, ali perto dessa fazenda tem muitos lugares assim interessantes em que nasceram movimentos que, de alguma forma, acabaram competindo, né? Tentando ofuscar o que Deus suscitou com o movimento adventista, o movimento de restauração de verdades e de pregação das 3 mensagens angélicas, que tem como fundamento o quê? A crença de que a Bíblia é a verdade revelada e infalível de Deus. Muito bem. Nasce ali, por exemplo, o espiritismo moderno, numa fazenda próxima da fazenda de Hiram Edson, em Hydelsville, se eu não me engano, 8 ou 10 quilômetros dali. O mormonismo tem um local ali próximo também, muito especial, porque, segundo eles, né, eles creem, o Joseph Smith teria recebido ali as placas de ouro do anjo Moroni, né,
um local muito próximo também, numa época também bem próxima dos apontamentos de 44, e ali também fica perto, né, Seneca Falls, era uma igreja metodista, hoje é um museu feminista. Ali na placa você veja ali, na primeira convenção para os direitos das mulheres. Aconteceu ali, naquele quarteirão, naquela esquina ali, né, em 1848, olha só. Interessante, né, porque é a mesma data em que o espiritismo moderno nasce, a mesma data em que Engels e Marx publicam o Manifesto Comunista, muito próximo de quando Darwin começou a escrever seu livro Origem das Espécies, ele começa a escrever em 1844, e várias outras, aspas, coincidências, né, nessa mesma época. Coincidência interessante porque todas elas acabam solapando a crença na inspiração da Bíblia, que é justamente o centro da pregação adventista. Veja só como o combate aí, ele fica muito claro, né, na história, no tempo e no espaço, inclusive aqui. Eu visitei esse museu, obviamente, tirei fotos ali dentro, e uma coisa que me chamou a atenção, ali há um quadro, né, Adão e Eva ali ao lado desse quadro, e esse quadro fala sobre a Bíblia da Mulher, a Bíblia das Mulheres, né, que foi escrita ali por uma das pioneiras do feminismo, que é a senhora Elizabeth Stanton, né, e nessa Bíblia, ela sugere o seguinte, que, na verdade, o relato da criação, uma parte é inspirada, o outro não pode ser. Ou seja, quando o capítulo 1 diz que homem e mulher foram feitos iguais à imagem de Deus, ali os dois são imagem e semelhança de Deus, está tudo certo. Mas no capítulo 2, quando diz que a mulher veio da costela de Adão, aí já não dá para aceitar mais. Ela já acha que é um relato machista, né? Então começa aí a ideia de recortar a Bíblia, percebam, né? Selecionar aquilo que é interessante, né? Para o movimento, para a ideia, e a pessoa, o ser humano é que se dá o direito de usar a tesoura, né, que lhe foi legada pela alta crítica, né, percebam isso. Eu não vou ter tempo de aprofundar esses conceitos todos, então quero recomendar para vocês 2 vídeos que estão em meu canal. Eu fiz 2 lives com a professora Suelen Palombo, ela é pedagoga e também formada em História, foi muito bom, o conteúdo está muito bom. Um deles é este aqui, a Bíblia e o Feminismo, e o outro é o Feminismo e a Revolução Sexual. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre isso, está aí um material interessante, tá bom? Como eu disse, estou só pincelando aqui coisas que me interessam neste momento para falar sobre a tentativa de solapar o fundamento bíblico. Elizabeth Stanton redigiu também a Declaração dos Sentimentos, e a Carolyn McCulley, eu recomendo esse livro a vocês, viu? Para suas esposas também, namoradas, Feminilidade Radical, uma fé feminina em um mundo feminista. Um livro muito bom, eu estou lendo com a minha esposa, e a autora diz assim, entre outras muitas coisas, né? O desafio à igreja que foi levantado neste documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Percebam só, hein? Quando essa declaração dos sentimentos e esses pensamentos feministas nascentes acabam sendo divulgados, estudados, fortalecidos, eles destroem fundamentos bíblicos importantes. Veja só, como o pecado, a questão de gênero, casamento heteromonogâmico, né? Então, bom, vamos à própria fundadora, né? Uma das fundadoras do movimento, Elizabeth Stanton, está a foto dela. No livro 8 anos e mais, ela diz assim, detalhe, ela é contemporânea de Ellen White, tá? E ela passou por uma experiência parecida com a de Ellen White, só que o desfecho foi diferente no caso de ambas, de cada uma. A Elizabeth diz assim, minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos. A pessoa às vezes usa, né, a ciência de modo assim interesseiro ou a partir de uma má compreensão, né, porque eu entendo que a ciência verdadeira está de acordo com a Bíblia, mas não tenho tempo de falar sobre isso agora. Então ela diz que as ideias dela, as superstições dela eram baseadas, quer dizer, minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos e proporcionalmente, à medida que olhava para todas essas coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz a cada dia. Ela se sentiu libertada, né, daquilo que para ela era uma superstição, a Bíblia. Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria na vida. Acontece que a Elizabeth, como muita gente no tempo dela, e de outras religiões também, acreditava antes, né, no inferno de fogo eterno e tudo mais. Esse dogma não é bíblico, né?
E ela se revoltou com isso. E, claro, não dá para tirar um pouco da razão dela, né? Ellen White também teve uma experiência assim negativa, porque ela veio do metodismo e trouxe esse medo de Deus, esse medo do inferno, e ela só se libertou disso quando estudou mais a Bíblia e descobriu que não é assim, né? Infelizmente, a Elizabeth não se libertou disso, não teve uma compreensão adequada da Bíblia, ela deu as costas para a revelação de Deus, relativizou a revelação, e Ellen White teve um caminho diferente. Ela, ao se aprofundar mais na palavra de Deus, ela teve uma compreensão adequada e assim pôde ter uma experiência diferente com Deus, né? Que pena que no caso da Elizabeth não foi assim, né? Bem, Simone de Beauvoir, que é uma feminista de segunda onda, né? Ela diz assim no livro Segundo Sexo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Ela vê assim como se a mulher fosse um ser inferior na ótica bíblica, como se fosse um macho castrado, quando não é nada disso, né? A Bíblia, na verdade, ela exalta a figura feminina tanto quanto a masculina, né? Quem estuda realmente a fundo e sem esse olhar preconceituoso a Bíblia percebe que, embora as sociedades retratadas na Bíblia tenham sido machistas, Deus nunca foi. Por favor, né? Entendamos bem essa questão. Outro livro interessante é O Outro Lado do Feminismo. A autora Phyllis Chefs, ela diz o seguinte, que para Beth Friedan, que é outra autora expoente do feminismo, né, criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Bom, portanto, eu digo que um adventista, né, defender essas ideias é negar aquilo que nós temos como revelação, porque, veja, Ellen White, ela enaltece a figura da mãe a tal ponto de dizer que os anjos gostariam de ter uma missão como a delas, porque não há missão mais elevada. Ela diz que, aqui no finalzinho da citação, né, do Conselhos para a Igreja, compreenda a mãe tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isso lhe inspirará coragem. Compreenda ela a dignidade de sua obra, e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação e conformar-se aos padrões do mundo. De conformar-se aos padrões do mundo, né? Sua obra é para o tempo e a eternidade. O que outros profissionais fazem, engenheiros, médicos, enfim, tem prazo de validade. Uma pessoa que foi salva da morte por uma cirurgia, um dia vai morrer. Uma ponte que foi construída por um engenheiro e aplaudida vai cair um dia, né? Então, o caráter não, o caráter é eterno. E a obra da mãe, como diz aqui, é para a eternidade. Agora vem essa Beth Friedan dizer que as mulheres que se entregam à maternidade não usam sua inteligência de uma forma para beneficiar a sociedade. Como não? Formar filhos com um bom caráter para a sociedade é a melhor coisa que você possa fazer pelo mundo, né? Lamentável esse tipo de pensamento. Kate Millett, outra expoente do feminismo, né? Ela diz o seguinte: uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez o fim das inibições e dos tabus sexuais. Que tabus seriam esses? Vamos ver. Especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. Que tabus é essa que ela diz que teriam que ser superados, revolucionados? A homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Ora, ver pessoas defendendo o sexo antes do casamento, minimizando, né, aquilo que para os cristãos é algo importante, para homens e mulheres, a virgindade, minimizando e brincando com a questão da pureza sexual e defendendo o sexo na adolescência é algo realmente espantoso, né? Mas essas ideias aí antigas já vêm reverberando ao longo da história, do tempo. Bell Hooks, outra expoente, né, do movimento feminista, afirma que não ser possível ser anti-aborto e defensora do feminismo ao mesmo tempo. Vejam, algumas hoje querem dizer o contrário disso, né, mas na verdade não estão respeitando os grandes nomes do feminismo, as expoentes do feminismo. Elas são claras em dizer que não dá para conciliar uma coisa com a outra. Então surge o conceito tão defendido, né, atualmente, que é meu corpo, minhas regras. Só que nós, criacionistas bíblicos, adventistas, pensamos diferente disso. Para nós é meu corpo, regras do Criador do meu corpo. Então eu sigo aquilo que Deus orientou em sua palavra e nos textos inspirados de Ellen White
para a minha vida sexual, comportamental, enfim. Eu sei que esse corpo não me pertence e como mordomo de Deus, eu quero cuidar da melhor forma possível. E a melhor forma possível só pode ser da forma como Deus orientou em sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, nosso manual da vida e por aí vai. Outra aí mais contemporânea, né? Débora Diniz, uma antropóloga, diz a mesma coisa. Não há como ser feminista e ser contra o aborto. Por isso que quando na Argentina, e essa foto é de lá, né, houve aquela lei aprovando o aborto indiscriminado, feministas cristãs ficaram quietas, né, não disseram nada a respeito disso, porque aí se levanta o contrassenso, né, pessoas que deveriam ser pró-vida, defender o genocídio, né, de crianças, de bebês, que não tem nem como se defender, né. A nossa forma de entender o assunto já prevê realmente, né, quando que isso seria justificável, mas aqui nós estamos falando de aborto indiscriminado, de um genocídio que leva à morte aí 50 milhões de bebês todos os anos, muito mais do que a Covid, muito mais mesmo, né? Muito bem, vamos lá. Ou muito mal, né? Salmo 139 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Portanto, para Deus, mesmo quando o corpo ainda não tem forma humanoide, né? Ele já é ser humano, já é vida. Davi está dizendo que os olhos de Deus já o tinham contemplado ainda antes de ter a forma de um ser humano, quando ainda era um amontoado de células, mas já era considerado como ser humano, vida, né? Ali. Bell Hooks, de novo, aqui citando ela, no livro Feminismo é para Todo Mundo, ela diz: não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Aqui é o ponto que eu estou destacando, ok? Até que isso aconteça, até que as crenças religiosas sejam transformadas, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. E aí está a luta, né? Aquilo que é o mais complicado na minha análise. Uma feminista recente também, Yvonne Guevara, é uma católica, na verdade, ela até, mesmo no catolicismo, né, não é bem vista ali, enfim. Mas ela disse assim que, para a teóloga liberal Yvonne Guevara, a Bíblia é a produção literária de uma época com abertura à transcendência, e não como palavra de Deus. Estão vendo? Esse é o ponto. Não é a palavra de Deus. No máximo, contém algo da palavra de Deus, mas é uma construção literária apenas. Uma produção literária condicionada por seu tempo, de forma que até a mensagem possa ser questionada. E ela diz mais, né, que o meu trabalho é desconstruir a Bíblia como a palavra de Deus. Eu digo, não é a palavra, é uma palavra humana, onde se coloca uma pessoa pela qual lhe é atribuída, dependendo dos textos, uma característica. É uma palavra, não é a palavra. Veja bem o tipo de defesa, né, que elas fazem. Com respeito à teologia negra, mais uma vez destacando o fato de que essas teologias nascem de necessidades reais. Mas, infelizmente, muitos desses teóricos, como é o caso de James Cone, que é um grande expoente da teologia negra, para eles a Bíblia, à semelhança do que aquelas feministas, né, raiz dizem, não é a palavra de Deus. E eu acho muito estranho quando alguns pensadores atuais, influenciadores, enfim, tentam fazer a coisa ser o que não é, né? Tentam fazer com que essas teologias pareçam bíblicas, quando os próprios dizem que não é. Nós temos que respeitar essas pessoas, né? Temos que respeitar esses teólogos, esses pensadores, naquilo que eles dizem. Se ele diz que não é a palavra de Deus, eu vou acreditar e respeitar o que ele diz. Não vou tentar dourar a pílula, né? Não devemos confundir, diz o James Cone, não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Deus não foi o autor da Bíblia, nem seus escritores foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu a Escritura. O importante é se pode servir como uma arma contra os opressores. Isso é interessante, porque para mim soa muito familiar do tempo que eu defendia a teologia da libertação. E todas essas teologias aqui, a negra, feminista, mulherista é a teologia feminista negra, né? A teologia queer, são teologias da libertação. Eu estou lendo aqui um livro sobre teologia do século XX e século XXI, de Stanley Grenz, um livro muito bom, e ele abre uma seção para as teologias da libertação e coloca essas teologias aqui debaixo desse guarda-chuva. Então, essa ideia de que a Bíblia pode servir apenas quando serve para libertar dos opressores, né? Eu me lembro que nós defendíamos até luta armada contra os opressores, quando eu era da teologia da libertação, e tínhamos como teóricos Leonardo Boff,
e outros aí, né? James Cone diz assim também no livro God of Oppressed: nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que deve ser, ou que serve como um juiz absoluto na fé e na prática, né? É o relativismo aí aplicado, né? Dr. Isaac Malheiros, que é professor de teologia lá do IAP, ele escreveu esse artigo aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês na tela, ali no meu blog Outra Leitura. Se você quiser ler uma série de 4 temas, um artigo em 4 partes sobre a teologia negra de James Cone, aí está. É um artigo do Dr. Isaac Malheiros, eu publiquei nessas 4 partes em meu blog Outra Leitura, e é um artigo muito bom, uma análise muito boa, respeitosa, coerente, enfim, com bastante referências, né? Eu extraí aqui algumas frases desse artigo dele. Ele diz que a teologia negra parece ser mais uma tentativa de colocar a teologia bíblica num cativeiro cultural contemporâneo. Essa ênfase na imanência, na vida terrena e nas transformações históricas são características das, como eu disse, né, teologias da libertação. É preciso deixar esse ponto bem estabelecido aqui. Cone, James Cone, concorda com teólogas feministas e mulheristas, como eu disse, são as feministas negras, né, que acham que o movimento feminista branco também precisa de algumas revisões. Ele concorda, então, com teólogas feministas e mulheristas que rejeitam a ideia bíblica de que Jesus deu a vida como resgate por muitos. Até a crença na redenção, né, no resgate, ela é revista por esses movimentos. É o Jesus revolucionário, né? Os recentes apelos por uma igreja que se levante mais abertamente contra o racismo são necessários, mas eles precisam ser feitos a partir de uma plataforma que não negue a autoridade das Escrituras, e eu concordo com ele. Por que negar a nossa crença número 1 para defender aquilo que deve ser defendido? Para que abraçar ideologias e teologias outras, que não têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, se basta-nos ser criacionistas bíblicos adventistas, cristãos de verdade, para já lutarmos contra as injustiças e cremos na igualdade, naquilo que deve ser igual? Não é verdade? Ele diz assim também que, sob o pretexto de rejeitar a igreja branca, a teologia negra rejeita a doutrina dos apóstolos e do próprio Jesus e a crença histórica de milhares de negros. Porque, na verdade, se formos fazer uma pesquisa, já foi feita, na verdade, os negros norte-americanos, por exemplo, a maior parte deles é conservadora. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, como nós cremos. Então, esses movimentos nem sempre, quase nunca, na verdade, representam a maioria, né? Um cristão bíblico adventista de qualquer etnia acredita que o texto bíblico tem significado objetivo e que a verdade revelada pode ser aprendida fora da experiência negra ou experiência feminina ou de qualquer outra experiência identitária. Pode ser encontrada na palavra de Deus. A teologia tem que brotar da palavra de Deus e não da nossa visão aplicada à palavra de Deus. Isso é alta crítica, de novo, né? Só para citar aqui para vocês, vou comparar aqui 2 autores do século XIX, contemporâneos também, Charles Darwin e Ellen White. Olha que interessante. Nesse livro aí, A Descendência do Homem, eu vou resumir aqui, Darwin é um livro que não é tão divulgado, na verdade eles escondem debaixo do tapete, porque é um livro constrangedor. O que se divulga mais é o livro A Origem das Espécies, né? Nesse livro aqui, A Descendência do Homem, Darwin sugere que o homem branco seria mais evoluído do que o homem negro, ok? Ou seja, racismo biológico. Eu nem diria biológico, né? Porque a biologia não ensina isso, né? É racismo darwinista mesmo. Nesse outro aqui, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, resumindo, ele diz que a mulher é inferior ao homem. Tudo que ela possa fazer no aspecto físico, mental, intelectual, poético, enfim, ela sempre vai perder para o homem, sugerindo que o homem seria mais apto ou mais até evoluído do que a própria mulher. Bem, esse é o Darwin insensado na academia, em muitos livros, né? E até por algum desses teólogos que eu mencionei, porque boa parte deles é evolucionista teísta. Vamos ver o que Ellen White disse no tempo de Darwin também, na mesma época. Ela escreveu o seguinte, ó: o nome do homem de cor, ou do homem negro, é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor de pele não podem elevar nem degradar os homens. Eu fico com ela, obviamente, né? Aliás, Ellen White, no tempo dela, foi abolicionista, né? É bom lembrar disso, porque tem pessoas que acham que agora só esses movimentos novos que estão fazendo o que é certo e justo. Olha, gente, os nossos pioneiros da Igreja Adventista, nós temos que ter orgulho disso, eles
Ellen White chegou a dizer que o racismo deveria ser condenado até com remoção da pessoa da igreja, porque é um pecado gravíssimo. E quando, na época, lá nos Estados Unidos, o governo queria que as pessoas que encontrassem um escravo foragido o devolvessem para o seu senhor, ela disse assim, não façamos isso. São pessoas que devem ser livres, ok? E a Igreja Adventista nasceu lá no norte dos Estados Unidos, né, que, de fato, foi uma região abolicionista, e ela viveu essa questão toda. A Ellen White incentivou alguma coisa que também feministas defendiam, como, por exemplo, a questão ali de não consumir bebidas alcoólicas, até porque entendiam que isso era um grande mal, os maridos iam para casa e eram violentos por causa do álcool, então ela defendeu a lei seca, né? Então ela se engajou, não abraçava o pacote inteiro, mas quando havia pontualmente alguma coisa em movimentos que eram genuínas, ela defendeu. Então, para quê, né, abraçar teologias antibíblicas se eu posso voltar às nossas origens e ver que os nossos pioneiros eram muito corretos, viviam realmente o verdadeiro cristianismo, e nós temos que seguir esses passos. Com respeito ao homem e à mulher, que disse Ellen White no tempo lá de Darwin, né? Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Você fica com Darwin ou com Ellen White? Eu não tenho nem dúvida, né? Aqui ela fala da igualdade ontológica, né, dos seres, do homem e da mulher. Incrível, né? Para que abraçar outros movimentos se nós temos tudo aqui para o que Deus revelou para nós, né? Teologia queer. Aqui eu não vou me demorar muito também, mas até pensei algumas declarações, aquelas que podiam ser divulgadas, podiam ser colocadas aqui. Há outras que são tão chocantes que não tem nem como a gente falar delas, né? É a questão, de novo, da experiência versus o solo escritura. O que vale mais a experiência ou é a Bíblia revelada por Deus? André Muscoff, que todos aqui que estou citando são expoentes dessas teologias, tá bom? No artigo Uma Brecha no Armário, escreveu: talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita. O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? E assumir como ponto de partida a realidade vivida por pessoas homossexuais. O que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? Vejam, sempre é a ótica da pessoa aplicada à Bíblia. Vamos reinterpretá-la, como dizia Ellen White já, né? Vamos dissecá-la, vamos, enfim, atualizá-la. Nunca o que a Bíblia diz sobre isso. Marcela Althaus-Reid também é uma expoente, escreveu vários livros, como esse aqui, por exemplo, Deus Queer. Ela diz assim que, para começar, na teologia, a sodomia pertence ao espaço do prazer improdutivo ou subversivo. Então, Deus, nas escrituras hebraicas, é um sodomita, olha aí. Portanto, o amor de Deus pertence ao tipo sodomita, pois o amor de Deus não é biologicamente procriativo. Nesse caso, também, em termos culturais, Deus é um sodomita. E, como eu disse, eu não quis pegar as declarações mais pesadas. E acredite, tem muitas. A mesma Marcela também escreveu comparando a oração com a masturbação. O ato solitário da oração tem uma intenção reprodutiva em si mesmo, pois Deus é o parceiro invisível do diálogo da oração. No entanto, esquecemos que Deus também está presente no sexo solitário e que a masturbação não é um ato tão isolado, pois, como na oração, inclui o mesmo desejo fluente e uma memória muito mais rica do que simplesmente uma retenção de desejo a ser atualizado. Quando você começa a ler esses autores, e é o que eu fiz, né, para conhecer o pensamento deles, enfim, você começa a perceber de onde alguns que se dizem cristãos adventistas têm bebido, viu? Quais fontes têm bebido? Porque ao a gente estudar uma lição da Escola Sabatina de Jovens, que acabou, né, nessa semana, sobre sexualidade, falando, né, da inconveniência da masturbação, você vê grupos dentro da igreja querendo defender essa prática, ignorando totalmente aquilo que já foi revelado e aquilo que a própria pesquisa tem mostrado como inconveniente, a gente começa a ver que andaram bebendo de algumas fontes que não são a Bíblia. E aqui a gente encontra ecos de frases, de pensamentos, de tweets, de postagens soltas por aí, mas que a gente consegue identificar certinho aqui a origem, né, desse tipo de pensamento. Teologia indecente, também da Marcela, né? Ela diz: a Bíblia é uma coleção de histórias sexuais. Isso é a Bíblia para ela. Se Deus ou Jesus Cristo não podem ser chamados de bichas,
é simplesmente porque não podemos ver o divino fora das estruturas redutoras de uma teologia sexual sistemática, que sabe pouco sobre o amor fora de sistemas reguladores decentes de categorias sexuais controláveis. Então, na verdade, a ideia é quebrar todas as categorias reguladoras, quebrar tudo que é normativo, a tal da normatividade, né? E aí você pode aceitar todo tipo de conceito e aplicar a Deus, inclusive. Aqui outro, um periódico, né? Note o título aí, Periódicos, né? A Bíblia não é autoridade, enfim, resumindo, né? E a Ana Esther Pádua, que é um nome também importante da teologia queer aqui no Brasil, ela escreveu assim que a proposta, né, da Marcela Altos Reed, de ler da realidade a partir de escritos eróticos e também da Bíblia por meio de um processo de indecentamento, indecência, né? Não se baseia necessariamente em uma hermenêutica ou exegese que necessite do aval das escrituras. Mas é claro que não, já deu para perceber que não, né? Segundo Mora Crisales, a autora não busca legitimidade na Bíblia. Então vamos respeitá-los, é isso que eu estou dizendo. Eles não querem que você diga que a teologia deles é bíblica, porque eles afirmam o tempo todo, a Bíblia não é nossa regra de fé e prática. Não vamos buscar legitimidade na Bíblia. Ao invés disso, há uma denúncia sobre os textos bíblicos e sua produção de narrativas jurídico-teológicas que funcionam para regular os corpos, fixando sentidos e papéis atemporais. Normas, regras, são contra isso. Um livro que eu li também para as palestras que eu tenho feito aqui, muito bom, recomendo a vocês. Os autores não são de nenhuma igreja, religião, nada disso. É um livro secular. Teorias cínicas. Eles riscaram ali o críticas, né? Teorias cínicas. Os autores dizem o seguinte, ó, tudo isso é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável. Isso nós já conhecemos, né? E do princípio político pós-moderno de que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam e que têm que ser quebrados e rompidos, né? E aqui estão as bases, né? O Foucault, o de óculos aí, e o Derrida, né? Com o cachimbo. Então os autores dizem assim que a agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado de normatividade. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade ou qualquer outra coisa é legitimar o discurso normativo como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas, a teologia queer, que se baseiam sobretudo na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida. Aí está. Então, se não é na Bíblia, na verdade ela se estabelece em cima de um fundamento que não é nem um pouco sólido, né? Na verdade é totalmente pantanoso. Na prática, a gente começa a ver coisas como esta aqui, né? Esse indivíduo aí, que se chama agora Alana McLaughlin, né? É um atleta trans, era um militar de forças especiais do exército norte-americano, veja ali o camarada fortão, né? E aí ele faz um tratamento hormonal aí, enfim, assume o nome de Alana e começa a lutar no MMA. O que aconteceu? Era o previsível. Ele luta contra uma mulher que era campeã, certo? 10 anos já de experiência na luta, com muito mais técnica que ele, mas ele a vence no primeiro round, né? As fotos assim são até muito desoladoras, né? A mulher está com o rosto todo sangrando ali e ele dando uma gravata nela, enfim, né? Ele, porque por décadas o corpo dele foi banhado em doses muito mais elevadas do que uma mulher de testosterona. Os músculos dele, os ossos dele foram formados na adolescência com essa descarga de testosterona, o que o torna muito mais forte. Então, mas como a normatividade está sendo questionada, quem vai reclamar disso agora? Né? Quem vai se opor a isso agora? Temos que aceitar. Ou eles têm que aceitar, né? A porta foi aberta, agora por onde passa, como diz aquele ditado, por onde passa um boi, passa uma boiada. E teremos que conviver com essas coisas assim cada vez mais, né? Eu tenho que mencionar também aqui uma questão mais à direita, né? Porque até aqui essas teologias identitárias se alinham mais à esquerda, né? Mas o mal está em todos os lados do espectro, né? Em todos os extremos do espectro. Satanás não é bobo, ele sabe como manipular as pessoas, e eu preciso falar aqui da teologia do domínio, esposada aí por uma direita cristã política. Tem um documentário na Netflix que mostra bem isso aí, né, os bastidores de como a religião vem sendo usada lá nos Estados Unidos, na política, né, The Family,
Vale a pena assistir esse documentário aí. Um olavismo radical, um catolicismo tradicional. E o que acontece, né? Alguns autores podem até ser úteis, né, para livrar alguns das garras da besta do abismo. Revolução Francesa, né, as ideias da alta crítica e tudo que a gente vê reverberando hoje vem de lá, da besta do abismo. Mas acabam jogando essas pessoas decepcionadas com essa esquerda, com essas identitárias, acabam sendo jogadas no colo da besta do mar ou da besta da terra. Eu não tenho tempo de tratar desse assunto agora aqui, porque é bem interessante, né? Eu tenho uma palestra em meu canal sobre as 3 bestas e como Satanás as usa como marionetes, né? Mas, de igual maneira, praticamente, essas teologias de direita, radicais, que tentam unir de novo o Estado com a Igreja, o que é uma coisa muito perigosa, sabemos disso, negam também a verdadeira ciência e o solo da Escritura, porque abraçam mais os dogmas, né? Ideias religiosas políticas, e não vão à Bíblia como regra de fé e prática também. Percebe? Tanto faz para Satanás se as pessoas vão para o extremo da esquerda ou da direita, uma vez que elas abracem uma teologia que negue a Bíblia como regra de fé e prática. Olavo, por exemplo, detona Isaac Newton. Por quê? Porque Newton é um protestante. Porque Newton, em seus escritos, desmascara o anticristo, a besta do Apocalipse, enfim, né? E então Olavo ele critica Newton e enfim. É aquela questão de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então nós não temos realmente alternativa senão abandonar esquerda e direita e olhar para o alto. A nossa solução, a nossa redenção, o nosso Deus é do alto, né? Bem do alto. Nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus e não com essas ideologias que nos afastam dela. Caminhando para o encerramento, eu queria deixar aqui uma reflexão breve, né? Não tenho tempo de aprofundar também, mas ali em Lucas 24 nós vemos então Jesus caminhando com os discípulos de Emaús e ele então apresenta ali uma hermenêutica, aí sim, né? Não é Jesus como chave hermenêutica, mas é a hermenêutica de Cristo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para Jesus, a Bíblia Sagrada, toda ela, é a palavra revelada, infalível de Deus. Exatamente como nós adventistas cremos e devemos continuar crendo e pregando. Hermenêuticas alternativas encontram sua base no método da serpente, escreveu o Dr. Carlos Flávio Teixeira, vocês conhecem bem, num artigo muito bom na revista Ministério do mês passado. Então, recomendo a vocês o artigo dele sobre essas teologias aí alternativas, né? Fica essa reflexão, então, né? Se vocês quiserem depois analisar esse texto aqui, verem o Preze, como eu disse, eu vou deixar com vocês, né? O link. E eu proponho, né, o que Ellen White já propôs, que nós abracemos uma hermenêutica, então, milerita, que é nossa, né? Na Review Herald, de 25 de 11 de 1884, ele escreveu o seguinte, que os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as escrituras seguindo o mesmo plano que o pai Miller adotava. Que plano? Usar ideologias externas, óculos conceituais externos, cosmovisões humanistas, ideologias e teologias identitárias para enxergar a Bíblia e usar o que convém? Não, pelo contrário. É ler a Bíblia e levá-la a sério, como a palavra de Deus, como fez Miller. A hermenêutica dele é avançar na leitura verso por verso, harmonizando as coisas, usando uma concordância, se for o caso, como ele fez, mas levando a sério a palavra de Deus. E eu encerro com um tratado de teologia, mais uma vez, que diz assim: a Igreja Adventista ratifica a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma, rejeita o método alegórico de Alexandria e do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo racionalista. A fonte, né, lá pós-Revolução Francesa, de onde vem todas as, né, a alta crítica, essas teologias identitárias, são os desdobramentos posteriores, como está ali, né? A ênfase dos teólogos protestantes liberais sobre o evangelho social exerceu profunda influência na concepção deles de igreja. Por isso, precisamos tomar consciência de tudo isso para que possamos voltar à pregação verdadeiramente bíblica, adventista, uma hermenêutica sólida, que leva a sério a palavra de Deus pelo que ela diz que é palavra de Deus. Para que possamos pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo que perece, essa é a verdade presente, e ela começa justamente com o evangelho eterno, imutável, o evangelho da graça, fala do juízo, fala do sábado, da volta de Jesus. Essa é a mensagem. Mas para darmos essa mensagem, precisamos voltar, né, a crer naquilo que para nós é a base fundamental da nossa esperança,
de que a Bíblia Sagrada é a suprema regra de fé e prática, a revelação infalível de Deus, e é isso que temos que pregar. Deus nos ajude realmente a pregar aquilo que tem que ser pregado e deixar de lado aquilo que é modismo ou, pior, estratégias satânicas para solapar esse fundamento sólido que é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado.